Olá a todos, meu nome é Eric e eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FANOL. E eu hoje vou trazer esse vídeo aqui para dar uma introdução ao Solr, que é um servidor de busca do Apache, ok? Bem, o objetivo aqui do vídeo é apresentar o que é o Solr, certo? Apresentar os principais conceitos envolvidos na construção do Solr, apresentar os arquivos de configuração, como criar um índice de busca e mostrar uma busca simples, algumas buscas que é possível com o Solr. Ok, então, seguindo. Bem, o que é o Solr, né? Então, para a gente começar a nossa introdução, a gente precisa saber o que é o Solr. O Solr ele é um servidor de busca baseado aí nas tecnologias Apache, certo? Ele é um servidor open source de alta performance, ok? Ele foi desenvolvido utilizando a linguagem Java, porém não é necessário ter o conhecimento da linguagem. Embora tendo o conhecimento da linguagem você vai perceber como que o Solr foi construído, isso não é estritamente necessário, né? Porque o Solr ele oferece uma API REST que permite ser integrado com qualquer linguagem. Além da API, também ele fornece alguns programas que facilitam a criação, já que a API ela serve mais para manipulação do índice, ok? Então, mais à frente, quando estivermos mexendo ali na criação do índice, vai ficar mais claro essa parte, ok? Outro fator importante também para a gente entender o que é o Solr é entender o que ele não é, certo? O Solr ele não é um SGBD e ele não é um web crawler. Embora ele utilize conceitos dos dois, e é por ele utilizar alguns conceitos aí envolvidos tanto no SGBD como no web crawler que às vezes pode causar alguma confusão, certo? Por exemplo, o SGBD ele utiliza uma estrutura de índice para facilitar a busca dos dados. O Solr também. O Solr basicamente ele é uma estrutura de índice, ok? E o web crawler ele faz uma busca na internet atrás de novas páginas, ok? E ele, quando ele acha essas novas páginas, ele cria um índice dessas páginas para facilitar a busca. Esses web crawlers eles são utilizados nos buscadores como o Google e o DuckDuckGo. Porém, o Solr ele tem um elemento de crawler porque ele faz uma busca nos dados que a gente está fornecendo para ele para montar um índice. Então, tem essa confusão por ele fazer algo bem parecido, embora não seja a mesma coisa. Inclusive, o DuckDuckGo, que é um dos buscadores que eu citei, ele utiliza o Solr na parte da indexação das páginas. Então, ele tem o seu crawler específico que vai fazer a busca das páginas na internet, mas também ele precisa de uma estrutura de índice. Então, ele utiliza o Solr para fazer essa estrutura de índice. Ok, então vamos seguir aqui. Os principais recursos, né? Que é fazer uma citação dos principais recursos que o Solr fornece. Porque além do Solr ser uma estrutura de indexação, ele tem diversas features. Então, aqui são algumas que a gente pode citar. A busca textual. A busca textual é a base de todas as outras features, porque é a busca textual que vai fazer a busca dos dados para montar o índice. Então, essa é uma parte primordial do Solr, né? Essa busca textual. A busca geoespacial, ela também é um trunfo do Solr, porque ele tem ali dados nativos, ele tem
como que eu posso dizer, classes nativas que vão fazer o processamento de dados geoespacial, né, de latitude e longitude. Isso facilita a busca de dados geoespacial, ok? O destaque de termos. O destaque de termos é um highlight. Ele é como se ele pegasse um marca-texto ali e destacasse as palavras que a gente fez a busca. Então, quando a gente monta um índice, a gente faz uma busca sobre esse índice, ok? Então, basicamente o que vai ocorrer é a gente busca por uma palavra, por exemplo, ele vai vasculhar no índice. Quando ele encontra essa palavra, ele vai retornar para a gente alguns dados que estão armazenados no índice e vai marcar essas palavras. Ele é basicamente quando a gente aperta o Ctrl F nos editores de texto. Então a gente aperta Ctrl F e digita uma palavra, ele vai marcar ali a palavra pra gente. Ele é basicamente isso. A gente tem também aqui outra feature que é a busca por facetas. A busca por facetas ele é interessante porque ele faz um ajuste fino na busca. Então, quando a gente faz uma busca lá por um dado valor, né, por um dado qualquer, a gente acaba trazendo tudo relacionado àquilo. Então, por exemplo, a busca por faceta, ela é utilizada bastante em sites de compra, né? Então a gente faz uma busca, por exemplo, por uma placa de vídeo em uma loja. A gente pode fazer aqui um exemplo do Mercado Livre. A gente faz uma busca por um produto, ele vai nos retornar tudo relacionado àquele produto. E aqui no lado esquerdo, por exemplo, deixa eu ver, uma GTX. Opa. A GTX. Cara, GTX 1080 Ti. A gente faz uma busca aqui pelo produto, ele vai trazer tudo relacionado ao produto, né? Então, tudo que na descrição do produto tem GTX 1080 Ti, ele vai trazer pra gente. Só que, repare do lado, ele tem algumas categorias: marca, condição, localização, preço. Então, essas aqui são facetas, certo? Esses agrupamentos aqui são facetas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um ajuste fino na nossa busca. Então ele vai trazer, além do que for GTX 1080 Ti, ele vai trazer as que tem condição novo. Então ele vai descartar todas as placas de vídeos usadas aqui. Então, eu não quero, eu quero a marca aqui Asus. Então, ele vai lá e traz só Asus. Então, repara que os 4 valores, ele vai fazendo ali um ajuste fino. Ele vai limpando dados que a gente não quer. A faixa de preço também pode ser um ajuste fino, faixas de datas, por exemplo. Então, são vários agrupamentos que vão facilitar a nossa busca. Ok? Então, voltando aqui. Oi, cadê? Iniciar a apresentação. Então, voltando aqui às features, vamos ver aqui. A gente viu que é as buscas por facetas, então a integração com o banco de dados. Lembra que eu falei que é diferente, né? Os bancos de dados e o Solr são coisas diferentes. E é justamente aqui que a gente percebe essa diferença. Porque o Solr, ele faz o uso do banco de dados, entende? Ele não vai fazer uma cópia, ele vai fazer o uso para a montagem do índice.
Então, ele vai pegar uma fonte de dados que a gente vai atribuir isso na configuração e vai fazer a extração desses dados, algumas manipulações e vai montar o índice. É basicamente um ETL para quem já viu BI. Ele tem uma fonte de dados que ele tem uma gama enorme de fontes de dados que ele pode retirar, certo? Ele pode retirar de arquivos XML, de CVS, de PDF, .doc, enfim, ele tem, acho que todos os arquivos do pacote Office ele consegue extrair dados. Então, assim, ele tem uma ferramenta de ETL excelente. Então, ele vai fazer lá a extração, a transformação e a carga desses dados no índice, para facilitar a nossa busca. Ok? Outra questão é a manipulação de rich documents. Como eu acabei de falar, ele tem a capacidade de fazer a extração de uma gama enorme de documentos. E dentre eles a gente tem um PDF, tem o doc, a gente tem todos os pacotes Office, as extensões do pacote Office ele consegue extrair. Outra coisa importante lembrar é que o PDF ele tem que ter texto. Ele tem que ser um PDF de texto, né? Por exemplo, se você tem um arquivo lá .doc, você exporta para PDF. Aí ele vai conseguir ler. Agora, se for um PDF de scanner ou um PDF que é apenas uma imagem, uma foto, ele não vai conseguir ler, porque é apenas uma imagem que está ali, né? Para isso a gente tinha que fazer uma operação de OCR, por exemplo, para fazer a leitura do dado que está ali, né? O OCR ele vai fazer o reconhecimento da imagem e vai trazer o texto que está por trás daquela imagem. Ok, a gente já falou sobre algumas funcionalidades, agora a gente vai entender como que o Solr funciona ali na sua forma básica, certo? Na documentação do Solr, ele fornece essa analogia aqui, que é a analogia de um livro de receitas, certo? Um livro de receitas de folhas soltas. Aqui é como se você estivesse ali organizando algumas receitas que você gosta, certo? E nessa analogia ele diz que cada receita possui uma estrutura, né? Então vamos supor que você estrutura bem direitinho a sua receita, né? Então toda receita ela tem um título, os ingredientes, os utensílios, modo de preparo, tem também ali a nacionalidade da receita, enfim, os dados que compõem a receita. Para ser uma receita, ele tem que ter aqueles dados. Então, ali é uma visão de conjunto, né? Para algo fazer parte do conjunto, ele tem que ter algumas características em comum. E para ser uma receita, ele tem que ter, por exemplo, esses dados aqui que eu citei. E nesse livro aqui, né, da analogia, a gente pode adicionar novas receitas no final do livro. E sempre que a gente adiciona uma receita no final do livro, a gente tem que atualizar o índice do livro, que é por onde você vai fazer a busca de um dado assunto. Então, se você adicionar uma receita e o livro é muito grande, você vai procurar pela receita, certo? E logo do lado do nome da receita, vai ter lá a página onde ela está localizada. Então, é isso que é a estrutura do índice. Ele vai facilitar a tua busca, ok? Então, seguindo, o índice é formado por informações que podem facilitar a busca dessa receita. Eu citei o nome porque é algo mais comum, né? O nome da receita, o título da receita. Seria algo mais comum, mas você também poderia colocar algumas outras informações como receitas que utilizam ingrediente X, ou então receitas de tal país. Então essa seria alguma informação útil para facilitar algumas pesquisas, né? Então eu quero sei lá, uma comida italiana, então você vai na seção das comidas italianas, né? Essa seria uma forma de organizar, de criar um índice. Então, quando o usuário for buscar o nome da receita, por exemplo, o índice vai estar apontando para a página onde a receita está localizada. Então,
como que está organizado o Solr, né? O Solr, a estrutura dele, basicamente é essa daqui. Ele tem uma raiz, ele tem um núcleo, certo? Que com a nossa analogia do livro, né? Esse core seria o livro, que é o conjunto de documentos. Que o documento seria a outra estrutura, né? Que cada núcleo ele tem N documentos. Então, no nosso livro de receita, a gente tem N receitas, certo? E cada documento possui campos. Então, o campo lá da nossa receita seriam as informações da receita, como o título, como o modo de preparo, como os utensílios utilizados e etc. Essa estrutura que eu acabei de citar, ela é configurada ali num esquema, certo? Cada core, né, cada coleção, ele possui um esquema, certo? Que é esse arquivo aqui, esquema, que é esse arquivo aqui, esquema XML, ok? Então, esse arquivo, ele armazena os detalhes da construção do índice. Ele vai facilitar isso aí pra gente, certo? Então, aqui seguindo em frente, né? Mais à frente a gente vai ver essa estrutura aqui, né? Como que vai ser montada essa estrutura. Essa estrutura de XML que a gente está vendo aqui, ela faz parte, ela é uma das configurações do esquema XML, que é a estruturação do índice. Daqui para frente pode ficar um pouco confuso, mas quando a gente chegar num exemplo, isso aqui vai ficar claro pra gente, ok? Quando a gente vai montando o nosso exemplo. Então, isso aqui a gente tem um overview aqui antes de iniciar antes de eu apresentar cada um desses campos aqui, ok? Então, vamos seguir em frente. Ok? Os documentos, né, que eu havia dito. Para o Solr, os documentos eles são um conjunto de campos. Eles são um conjunto de chave-valor. Então, ele tem um identificador e ele tem um valor. Os documentos eles armazenam os valores reais que são indexados. Essa frase aqui ela pode ser um tanto confusa, porque eu gosto de pensar no documento real como sendo a fonte de dados, certo? Então, se eu estou extraindo os dados para a criação do índice de um banco de dados SQL, por exemplo, uma MySQL da vida, esse seria a minha fonte real de dados. Se eu estou extraindo os dados de um XML, essa seria a minha fonte real dos dados. Então, fonte real de dados, quando eu digo aqui, quando eu digo documentos reais de dados, eu estou querendo me referir à origem dos dados, certo? Nem todos os campos do documento deverão ser indexados. Como eu falei lá no livro de receitas, eu indexo aquilo que é útil para a busca. Não adianta eu ter um índice que tem informações que não vai ser útil para a busca. Eu vou estar apenas aumentando o índice e deixando a busca mais lenta. Então, eu seleciono coisas que são úteis para a busca. No livro de receitas, suponha que você tenha também lá, além dos campos que foi citado, tenha também a data de criação da receita. A data de criação da receita pode ser um dado importante, mas para a busca, talvez não. Talvez você não tenha um livro de receitas indexado por data. Então, basicamente é você se perguntar quais são os dados úteis para a busca. Podemos armazenar alguns valores no índice além de indexá-los. Com isso aqui eu quero dizer que o índice ele não é a estrutura real, certo? O índice ele é uma representação dessa estrutura. Então,
a gente vai fazer algumas transformações do dado real e a gente pode armazenar no índice ou não, ok? Como assim? Quando a gente faz uma busca, essa busca ela vai retornar os valores que eu armazenei. Então, ele é como se o índice ele é um conjunto de chave-valor, certo? Então, quando eu faço uma busca, ele vai me retornar os valores guardados, ok? Quando eu faço uma busca pela chave, vai vir os valores que estão guardados na chave. Então, a gente pode guardar valores reais dentro da chave. Com isso, a gente pode facilitar dados recorrentes, como se fosse um cache. E a gente vai, por exemplo, poder armazenar um ID do banco de dados que tenha aquele valor que foi buscado, né? Então, no livro de receitas eu posso guardar um nome que vai me facilitar para criar uma lista em um site, por exemplo. Então, eu faço uma busca das receitas, trago o nome rapidamente, sem precisar ir na base de dados real. Porém, se eu quiser o resto da receita, eu posso armazenar também ali o ID da receita. Então, eu trago rapidamente na busca, eu trago o nome e eu trago também o ID, que vai me facilitar buscar no banco de dados. Ok, seguindo. Campos. Bem, a gente já havia dito que o Solr, né, a estrutura do Solr, ele é dado por um núcleo, que a gente também pode chamar de coleção. E essa coleção, ela tem documentos, ela armazena documentos. E esses documentos, eles possuem campos, ok? E os campos, como tem aqui no slide, eles pertencem aos documentos. Cada campo ele tem um nome, que é o que identifica, é um identificador, como uma variável. E a gente tem o tipo, o que é que ele armazena, o que é que ele guarda, certo? E ele tem outras propriedades também que vai depender muito do tipo, ok? Os campos, eles são descritos, ou seja, eles são configurados ali na configuração, ali no arquivo esquema, eles são configurados através do field, certo? Então, a tag field vai nos dar a possibilidade de configurar um campo. Bem, ligado a campo, a gente tem o tipo, certo? Todo campo, ele possui um tipo. Então, aqui, os tipos são definidos no esquema. Então, a gente já viu aqui, no esquema a gente define os campos e a gente define os tipos também. Então, eles determinam a classe responsável por tratar o tipo de dado correspondente. Então, a gente vai basicamente dizer qual que é a classe mais adequada para tratar o tipo de dado que a gente vai armazenar, ok? Os tipos são definidos a partir da tag fieldType. Essa tag fieldType aqui, ela possui algumas propriedades como o nome, a classe e o position gap. Esse nome aqui é o identificador. Qual o nome que eu vou dar para o meu tipo? A classe é a classe que vai lidar com o dado. E esse position increment gap é para tipos multivalorados. Então, se eu tenho, por exemplo, um dado, eu tenho um documento que tem um campo telefones, ok? Esse campo eu posso criar um tipo para armazenar esse campo telefones, ok?
Então, esses telefones, eles são vários, né? Ele tá no plural, então eu posso guardar vários telefones. Para isso, eu tenho que dar um local de quebra, né? Um número de quebra desses dados, desses telefones. Então, suponha que o telefone ele tem 8 dígitos. Então, a gente dá um position gap de 8. Então, ele vai contar 8 caracteres e vai quebrar. 8 caracteres e vai quebrar. 8 caracteres e vai quebrar. E assim, quantos telefones tiver nesse campo. Mas isso, claro, depende do campo ter um tipo multivalorado aí. Os campos são responsáveis também. Aqui eu coloquei os campos, mas na verdade são os tipos. Eles são responsáveis por armazenar os analyzers. Bem, a partir daqui, a gente entra naquela estrutura que eu mostrei lá na frente, né? Que era a estrutura de XML. Então, antes da gente passar para o próximo slide, vamos só recapitular para deixar bem claro. O Solr possui uma estrutura, né? E essa estrutura é um core, que é o núcleo, que é a coleção. Dentro dessa coleção a gente tem documentos. Dentro dos documentos a gente tem um campo. Esses campos possuem um tipo. E o tipo a gente tem que descrever também. Então a gente descreve um tipo também no arquivo esquema.xml. E esses tipos são definidos pela tag fieldType. E essa tag ela possui as propriedades nome, classe, position gap e entre outros. Certo? Isso vai depender da documentação. Lembrando que no exemplo isso tudo vai ficar bem mais claro. Quando escolhemos a classe do tipo de campo, a gente está definindo também uma série de configurações padrão que vem junto com esse tipo. Essas configurações padrões são configurações que a gente chama de analyzer, que são responsáveis por fazerem algumas transformações nos dados, certo? Um tipo de dado, a gente não precisa estritamente definir os analyzers. Porém, se nós quisermos uma configuração diferente do padrão, a gente precisa definir um novo analyzer, certo? Os analyzers, eles descrevem operações de transformações que vão ocorrer no campo que receber esse tipo de dado, certo? Então, o analyzer, ele é uma subtag do field type. Cada field type ele possui 2 analyzers. O primeiro analyzer é o index analyzer e o segundo é o carry analyzer. Nós temos esses 2 analyzers porque nós precisamos definir operações diferentes para 2 momentos diferentes. Quando nós estamos extraindo os dados do banco de dados para criar o índice, nós estamos aplicando nesses dados, no momento da transformação, algumas operações que estão descritas no Analyzer Index, certo? No Index Analyzer. E quando o usuário vai fazer uma busca nesse índice, a query do usuário, o que o usuário foi buscar, vai sofrer algumas transformações de acordo com o que está descrito no Query Analyzer. Bem, a gente falou que os analyzers eles são responsáveis por fazer a transformação do texto, ok? Transformação do dado que vai ser dado como parâmetro para ele, ok? Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de dois campos aí, né? Através do tokenizer e através dos filtros, certo? O tokenizer ele é responsável por informar o método de tokenização, ou seja, o método de separação de palavras. Então, basicamente, você vai dizer como que o Solr vai
identificar onde começa e onde termina uma palavra. Ok? Se você joga uma frase para ele, ele vai entender como um dado só. Então você tem que informar lá um método que vai dizer para ele, ó, aqui é um O, então aqui você separa. Tem um espaço em branco aqui, é a quebra. Entende? É coisas do tipo, ele vai fazer a separação. O Solr disponibiliza várias formas de tokenização padrão, mas também ele nos oferece a possibilidade de criar o nosso próprio método de tokenização. Então, se a gente tiver um dado ali muito diferente, a gente pode criar uma própria forma de tokenizar esses dados. Então, aqui eu tenho 2 exemplos de tokenizers, certo? O primeiro é o Standard Tokenizer Factory. Esse cara aqui, na documentação tem bem direitinho informando vários métodos de tokenização. Eu peguei esses 2 aqui para ilustrar. Esse método Standard Tokenizer, ele encara pontos, hífens e qualquer outro dado que não seja uma letra e que não seja uma letra e que não seja um número, né? Então, tudo que for diferente de letra e número, ele é considerado algo que vai ser quebrado. Ele vai ser considerado como um sinal de quebra. Então, tudo que for sequência de caracteres seguida por espaço, então ele vai encarar que quando chegar no espaço, acabou aquela palavra. Então ele para. Depois do espaço, ele começa a pegar tudo e separa. Aqui no caso, ele pegaria apenas o nome tokenizer. Ok? Então ele vai separar bem direitinho isso daqui. Qual que é o problema desse método? Se a gente tiver e-mails, se a gente tiver um número de IP, ele vai quebrar, entende? Ele vai pegar um e-mail, né? Aí quando chegar no arroba, ele vai encarar o arroba como um ponto de quebra. Então ele vai remover o arroba e vai, digamos, criar uma outra palavra ali com o seu provedor do e-mail lá, com Gmail, um Hotmail, por exemplo. E quando chegar num ponto, ele vai quebrar de novo. Então, o seu e-mail, que era um dado, passou a ser 3. Né? O seu nome, o fornecedor lá, o Gmail, um Hotmail e o com. Já esse outro método aqui, ele é a mesma coisa do Standard Tokenizer, porém, ele preserva, né, esses campos. Ele preserva e-mail, ele preserva IP, ele preserva URL. Então, ele é um pouco mais inteligente do que o Standard Tokenizer. Ok, agora a gente tem os filtros, que é a outra estrutura que a gente tem presente nos analyzers. Os filtros, eles são algumas transformações que são feitas nos dados, ok? Então, quando a gente diz que o analyzer é responsável, na verdade o analyzer ele utiliza os filtros, ok? Os filtros que são realmente quem faz a transformação. O analyzer, ele é um conjunto de filtros. Ele tem cada analyzer, né? Lembrando que a gente tem 2. A gente tem 2 analyzers, que é o index e o carry. Cada analyzer ele tem um tokenizer e N filters, ok? Então, o filter ele é definido pela tag filter, que fica dentro dos analyzers, ok? E essa tag filter ela tem ela depende também, né? Depende do filtro, mas cada tag filter ela tem uma propriedade que é a class. Agora, dependendo do filter, pode ser que ele peça algum outro parâmetro. Isso a gente vê na documentação. Na documentação lá do Solr, ele tem bem direitinho a lista de filters, a lista de
a lista de tokenizers, né? Tudo lá bem direitinho e descrevendo o que cada um faz. Seguindo. Então, aqui fica a definição final, né? A definição final de um tipo de dado é essa estrutura aqui. A gente já havia mostrado lá no começo, mas agora é para consolidar, né? Então, a gente tem, na definição do filtro, a gente tem a tag fieldType com o seu nome, que vai ser o identificador. E a gente tem a classe. A classe, ela tem definições padrões de analyzers, de filtros, ok? E lá na documentação também ela tem um conjunto de classes que o fieldType aceita. E dependendo dessa classe a gente pode colocar aqui um position increment gap se o tipo for um tipo multivalorado, ok? Então, dentro do tipo, a gente tem dois analyzers. A gente tem o index analyzer e a gente tem o carry analyzer. Dentro dos analyzers, a gente tem tokenizers, a gente tem um tokenizer e filters, ok? Essa estrutura aqui de analyzer, ela não é estritamente obrigatória. No exemplo, a gente inclusive vai criar alguns campos que são apenas aqui, essa tag campo, com o tipo. A gente vai deixar padrão, mas a gente pode fazer uma modificação, como também a gente vai criar um tipo modificado e definir nossas próprias transformações que a gente vai querer no nosso dado. Ok, seguindo aqui, a gente vai ter a configuração do Solr. O Solr, ele tem N arquivos de configuração, mas os principais e os obrigatórios são esses dois, que são o esquema XML e o Solr config. Tem outros documentos de configuração, mas esses documentos eles são auxiliares a esses dois, ou eles são necessários apenas quando a gente faz uma configuração X. Ok? O esquema XML, ele é responsável por configurar questões envolvidas com a estrutura do índice, ok? Então, quais são os campos que vão ser armazenados, quais são as suas transformações, como a gente viu no slide. Já o Solr config, ele é mais envolvido ali na questão do server, na questão de controlar o server. Então, é no config que a gente vai ter algumas estruturas de cloud, por exemplo, porque o Solr, ele tem essa feature de cloud e de escalabilidade. Vamos seguir. E é isso. Agora é a hora da gente começar a criar o nosso índice e a gente vai colocar dados nele para ser indexados e fazer uma busca. Então vamos lá.